Queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus possa a cada momento estar abençoando as nossas vidas e que possamos aproveitar bem para passar para os nossos irmãos amados, nos nossos grupos do BAL, aquilo que de fato é a intenção da igreja, a intenção da formação dessas equipes de estudo para o bem-estar social e espiritual da igreja. A nossa administração ela deve estar no princípio de passarmos para os irmãos os valores pessoais, os valores que as pessoas, como cristãs, deverão ter de acordo com a sua vida cristã, os valores que são basilares ou baseados na palavra de Deus. É importante que o irmão tenha em mãos a sua revista ou o seu encarte, para que possamos, de fato, estudar bem cada lição, e possamos aplicar para os nossos ouvintes aquilo que de fato está inserido nesse contexto dessa lição. Vamos estudar a lição 6, e a lição 6 ela fala sobre aprendendo a viver em harmonia. E toda essa lição, como as demais, cada um no seu contexto, essa aqui vai girar em torno da palavra harmonia. E como sempre é preciso saber, é preciso que os irmãos possam entender o que significa de fato a palavra harmonia, A gente vai falar sobre harmonizar, sobre ter um ambiente sadio de harmonia, um ambiente em que o casal ou a família, no caso dessa leitura, essa lição, possa viver uma vida que tenha problemas, que todo mundo tem problemas, porém saibam vivenciar ou viver esses problemas de modo a resolvê-los com harmonia, com aquilo que de fato representa a sua vida como cristão. Então é muito importante que possamos parar para avaliar a palavra harmonia. Como sempre na nossa lição, existem aquelas 3 palavras que são básicas: saber, sentir e agir. Então essa pessoa, ou seja, o nosso ouvinte, ele tem que saber o que significa ou como está a sua vida de harmonia no seu lar. Ele tem que sentir o que é harmonia, ele tem que sair da sua aula, do seu estudo, sentindo na sua vida o que é harmonia. E terceiro, ele tem que saber agir, ele tem que viver, procurar viver em harmonia. É essa a intenção do escritor, a intenção também do apóstolo Pedro. Veja na sua Bíblia o capítulo 3 de 1 Pedro, do verso 1 ao 12, aonde o apóstolo Pedro vai mostrar para os irmãos os deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Veja que Pedro se refere a deveres de pessoas que são uma família, maridos e mulheres, mas que são pessoas que são cristãs. Então esse é o contexto geral dessa lição. Ele vai levar-nos ao pensamento, levar-nos à ideia, de que nós precisamos estar vivendo em harmonia. No decorrer do estudo, você vai passar para o seu aluno que essa questão, ou essa palavra, ou essa vida em harmonia, ela deve ser contextualizada em todos os ambientes. Não é um ambiente apenas da igreja, mas um ambiente da casa, e principalmente da casa, que essa pessoa, essa mulher, esse homem, essa família, deverão viver em plena harmonia. Então você vai ver nas nossas lições que a palavra harmonia ela vai ter vários aspectos, E vai falar sobre um texto, que no caso o apóstolo Pedro fala sobre um texto, que tem sido um texto bastante polêmico, um texto bastante que as pessoas têm usado muito, aí nas igrejas, no meio cristão, na qual nós vivemos, falando a respeito desse texto, como se fosse um texto para proibir o uso de costumes. Mas ele não tem a ver com proibição de uso de costumes, mas tem a ver com comportamento, tem a ver com como a pessoa, como a mulher ou o homem, que utilize-se do meio de usar os costumes, ou seja, de usar os seus adereços, eles possam saber que o adereço não é tão importante quanto o íntimo, quanto a vida, quanto aquilo que é a vida particular da pessoa. Ou seja, quanto aquilo que está dentro de mim, porque o que se vê no exterior, o apóstolo Pedro vai falar sobre isso, o que se olha para o exterior não é o que se apresenta no interior. Então, quando ele fala sobre o comportamento dessa mulher, o comportamento dessa pessoa em relação a uma vida casta,
a uma vida no interior, para ganhar sem palavras o esposo, ganhar sem palavra a esposa, no caso o cônjuge, seja ele masculino ou feminino, no caso o casamento normal, que é o casamento entre homem e mulher. Pedro está falando exatamente sobre esse contexto, exatamente sobre essa vida que a pessoa tem que manter de acordo com a palavra do Senhor, porque você vai ver que toda lição ela vai ter um contexto de nós estarmos vivendo segundo aquilo que são princípios basilares da palavra do Senhor. Tudo que Pedro vai ensinar está baseado nos princípios basilares da palavra do Senhor. Ou seja, tudo que nós vivemos dentro do contexto do mundo, da sociedade, no trabalho, na escola, na igreja, no lar, tem que ser de acordo, ou seja, tudo que nós façamos ou iremos fazer, ou estejamos fazendo, tem que ser dentro do contexto da palavra do Senhor. Ou seja, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Veja o versículo 12, no capítulo 3, de 1 de Pedro. Diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. A palavra repousar é que Deus está olhando sobre os justos, olhando para os justos, né? Repousam, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Deus está repousando, está olhando, e os seus ouvidos estão abertos para ouvir as suas súplicas. Mas veja agora a parte B do texto. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Deus vira a sua face, contrariado, o contrário, né, aos que fazem o mal, né? Então, é nesse contexto que temos que ver o que é que o apóstolo Pedro e o que é que nós podemos ou devamos ensinar para os nossos irmãos, né? Então, a silenciosa pregação da esposa, o comportamento, a vida casta, né? Ou seja, a sua submissão, né? A ação, submissão, a ação, o efeito de submeter. Abro um parênteses aqui para dizer que essa submissão também é dentro dos contextos bíblicos, dos princípios basilares da palavra do Senhor. É muito bom entender isso, para depois não dizer aí que a submissão é a mulher que apanha, é a mulher que passa por momentos de sofrimento, que está fora do contexto daquilo que Deus ensina para conviver no lar. Mas fala de uma mulher, a mulher de um pensamento, de uma vida casta, humilde, né? Sincera, que está ali para o seu esposo, não revidando aquilo que ele está fazendo por ser uma pessoa que não é cristã. Muitas vezes tem atitudes ou ações que não são de acordo com aquilo que é a vontade do casal ou para um casamento. Mas essa mulher, nessa submissão, ela vive num contexto de respeitar os momentos do seu esposo, os momentos pelos quais seu esposo está passando, ou vice-versa, o esposo ou a esposa. Porque daqui a pouco Pedro vai voltar-se para os maridos, né? Não é só a mulher que tem que ser a submissão da mulher, mas o marido tem a obrigação de amar e cuidar, amar e dar atenção, amar e fazer com que essa esposa se sinta-se feliz num ambiente harmonioso, um ambiente bom de viver, um ambiente decente, um ambiente onde o casal possa ter essa representatividade, que os próprios irmãos, os próprios filhos vejam nesse casal esse bom relacionamento. Os filhos são aqueles que são a nossa primeira igreja, eles estão ali para ver o bom relacionamento. Portanto, é importante entender que, por exemplo, a vida do cristão, seja ele casado com uma pessoa que não é cristã, ele que é cristão, ele tem que viver segundo os princípios bíblicos, segundo aquilo que ele prega, que a vida dele prega. Então ele tem que ser uma pessoa, repetindo, né? De uma vida casta, de uma vida simples, de uma vida honesta, de uma vida que represente a Cristo, que viva como Cristo. Que tenha pelo menos, né, uma demonstração verdadeira de que ele, de fato, ele é um cristão autêntico. Repetindo, seja ele homem ou seja ele mulher. Então veja como é importante essa lição, né? Essa lição vai falar de um lar. O que é um lar? O lar não é igual a uma casa que se constrói boa, uma casa que se constrói com uma grande base. Nessa base se constrói as suas paredes e se colocam móveis da melhor qualidade, ou se tem
um ambiente melhor possível de viver, mas isso é uma casa, apenas um prédio, é apenas um montoado de paredes, mas o que se fala aqui é um lar, e o lar é algo profundo na sociedade. Diz o texto aqui que esse lar é um lugar onde se vive tranquilamente, né? No primeiro parágrafo, se vive tranquilamente, se vive com um comportamento bastante, como é que posso dizer assim, bastante harmonioso, bastante bom de se viver. Ou seja, o casal, a família, mesmo diante de muitos problemas ou problemas que possa haver, vive uma vida de harmonia perante os filhos e perante a sociedade pela qual são vistas. Na página 44 fala sobre a harmonia fora do lar. Então, eu não posso ser harmonioso apenas na igreja, apenas no meio das pessoas ou diante das pessoas, mas ter um ambiente harmonioso fora do lar. Eu tenho que demonstrar que a minha família tem harmonia fora do meu lar, não só dentro do meu lar, mas fora do meu lar. Então Pedro vai ensinar algumas coisas que é necessário, que são atitudes pelas quais podem promover a harmonia. Quais são essas atitudes, né? Página 44 vai aí da letra A à letra B e vai mostrar a você todas as atitudes necessárias para se promover uma harmonia. Em segundo lugar, a página 45, Pedro vai mostrar razões para se buscar harmonia. Quais são as razões que nós temos para que possamos buscar harmonia para o nosso lar? Então, aí tem que buscar viver uma vida de amor e felicidade, um amor verdadeiro, que transmita uma felicidade verdadeira, romper com a maldade, ou seja, tem que abandonar o sentimento de maldade. Aqueles que estão na escola dominical estão notando que estamos estudando as obras da carne, e lá está descrito que as obras da carne fazem parte inerentes ao nosso corpo material. Há desejos que nós, se não for o Senhor, nós não conseguiríamos controlar. Então a carne, ela cogita contra o Espírito, ela briga contra o Espírito. Mas o Espírito estará sempre pronto para vencer as obras da carne. O ódio, a maledicência, a prostituição, a avareza. Então são vários aspectos que estão inerentes à nossa carne. Então tudo isso nós temos que vencer, como o apóstolo Pedro fala no versículo 11, né? Que é o rompimento com o mal. Depois é buscar a paz. Como é que se pode buscar a paz num ambiente tão adverso, né? Então a gente tem que saber como viver com essa adversidade da vida como cristão. O apóstolo Pedro fala que fala no capítulo 3, ganhar sem palavras. E como ganhar alguém sem palavras, né? Se ganhar alguém sem palavras, seja ele cônjuge, repetindo, masculino ou feminino, ganha sem palavras com o viver, com o comportamento, com a maneira de ação, com a maneira de falar, com a maneira de respeitar, com a maneira de, nunca revidando ou dizendo a altura, porque hoje em dia virou moda, dentro da sociedade brasileira e mundial, que a palavra submissão, ela deve ser tirada do contexto da vida cristã, da vida familiar, da vida da sociedade. Porque para alguns a submissão é missão menor, de fato, é uma missão menor. E a mulher, por ser, como diz a Bíblia, um sexo, ou seja, pessoa de uma natureza mais sensível, não é? A sensibilidade da mulher é diferente da sensibilidade do homem. E muitas vezes esse homem, por ser uma pessoa bastante, posso dizer assim, insensível, ele não vê essa sensibilidade da mulher. Então a mulher que é sensível, qualquer palavra pode magoá-la, pode machucá-la, e o homem tem que saber como ver com isso. Então por isso que o cristão, ele tem que saber aprender, ele tem que procurar aprender a como viver de acordo com a palavra de Deus, Viver em amor, viver em harmonia, viver no meio de uma sociedade onde ele produz a paz, como está lá no capítulo 5 de Mateus, que fala sobre os pacificadores. A palavra pacificador significa promotor da paz, pessoas que promovem a paz, pessoas que fazem com que o ambiente esteja em paz e não em guerra. Então, meus amados irmãos, basicamente você vai
estudando essa lição, você vai entender que os princípios que Pedro quer falar para nós, através do capítulo 3 de 1 Pedro, é simplesmente viver uma vida em harmonia, respeitando os princípios bíblicos, respeitando aquilo que Deus nos ensina, para que possamos transmitir para os outros, não pelo aspecto físico, pelo aspecto externo, mas pelo aspecto interno. Que o aspecto externo possa produzir nas pessoas o que está internamente. Então, quando ele fala sobre adereços, sobre a pessoa usar adereços, e que esses adereços não sejam ele o que ganha o esposo, ou seja, a mulher precisa se pintar, precisa colocar algumas coisas a mais no seu corpo, o homem precisa fazer alguns tratamentos, né? Ou seja, algumas coisas no corpo, para que agrade a sua esposa, ou vice-versa. Não é isso que Pedro quer falar dos tratamentos físicos. É importante que tenhamos cuidados físicos, cuidado com a saúde, cuidado com o corpo, cuidado com a pele, cuidado, não é, com vários aspectos da nossa vida. Precisamos ter esses cuidados, sim, tanto o homem quanto a mulher. Porém, isso não seja, de fato, o que vai ganhar o seu esposo ou o seu cônjuge. Mas o aspecto que se fala aqui é o aspecto da simplicidade, de um coração bastante simples, de uma vida íntima simples perante o Senhor. Pedro contextualiza isso, porque na época, como também Paulo, quando fala sobre essa questão de, usos e costumes, o apóstolo Paulo também vai falar sobre a questão de que as pessoas estavam, quem pudesse usar, quem poderia usar os usos e costumes, ou até alimento e tal, numa ceia, capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo vai falar que tenham cuidado, porque ali tem pessoas que não podem fazer aquilo, que não têm condições de fazer aquilo. Então, para que a pessoa não possa ostentar algo e ferir o irmão, que não tem a possibilidade alguma de ter aquele tipo de alimento, no caso da ceia, ou aquele irmão que não poderia vestir aquele tipo de roupa, porque aquele outro irmão que veste uma roupa muito apresentável, muito assim, de ostentação, ele não vem a entristecer aquele irmão que não tem condições, porque havia muitas pessoas que não tinham condições, e a igreja, por ser um ambiente heterogêneo, onde todos participam, pobres, ricos, mendigos, brancos, pretos, todo tipo de raças e pessoas e cores, não poderia alguém que tivesse condições melhor, não deveria, né? Melhor fazer isso, a ostentação, a ponto de ferir os outros que ali não tinham condições. Basicamente, ou seja, esse ensino, essa lição 3, ela tem esse contexto. Então, vai para a palavra harmonia, vai lá, pesquisa. Você, quando for começar a sua aula, faça algumas pesquisas a respeito de algumas coisas referentes à vida de casais, de harmonia. Também tem que ter muito cuidado a respeito de não magoar alguém quando se fala em casais que um dos cônjuges não é cristão. Esses são os cuidados que tem que ser relevado numa lição como essa. Meus amados irmãos, o meu desejo é que você tenha essa possibilidade de fazer o melhor para Deus como estás tendo. Também o meu desejo é que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família, de modo que esses ensinos não sirvam apenas para passar para outro. Esses estudos, digo eu, sirva também para, primeiro, melhorar a minha vida espiritual, a minha vida social, a minha vida do lar, a minha vida do trabalho, da rua e da sociedade em si. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos e que a graça do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Um grande abraço, Pastor Manassés Santos, que o Senhor continue conosco. Amém.